Irmãos, a lição hoje. E me perdoem, botei lição 12, a lição 2, gente. Desculpa. Mas é a lição 2, tá bom? O tema da nossa lição é a falácia do materialismo histórico. Pode deixar nesse slide aí, tá bom? Eu queria saber o que vocês entendem por esse tema. A falácia do materialismo histórico. O que vocês entendem por esse tema? O que estamos falando, na verdade, nessa revista? Estamos falando sobre ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus, não é verdade? Semana passada, a missionária Ingrid, ela trouxe um resumo do que é uma ideologia. E nós vamos estar estudando esse trimestre sobre as ideologias que o mundo tem colocado para nós. Tá? Então, nós vamos estar falando como a palavra de Deus nos ensina para combatermos. Tá bom? Então, essa segunda lição, vamos falar sobre a falácia do materialismo histórico. Então, para a gente entender, como eu vi que ninguém falou o que entende, o que significa falácia? Alguém sabe me dizer? Oi? Rumores. Mentira. Muito bem. Quem está falando? Fofoquinha. Mais o quê? Muito bem, irmã Viviane. Vem aqui na frente buscar, vem escolher. Vem, irmã Vivi. Não. Muito bem, irmãos. Então, vamos lá. Pode passar. Vamos entender o título dessa lição. Uma falácia é um raciocínio lógico falho, enganoso ou inválido, como teve um que falou que era mentira, e o entendimento da irmã Viviane foi o que mais se aproximou. Então, uma falácia é um raciocínio lógico falho, enganoso ou inválido que aparenta ser verdadeiro, frequentemente usado para manipular. Então, a falácia do materialismo histórico. Então, você entende que é uma verdade, que vocês acham que é uma verdade, mas é algo enganoso. Tá? Trazendo para uma fala de mais compreensão, né? Então, ela é originada do latim, falácia, trapaça. Ela distorce fatos ou utiliza premissas falsas para chegar a uma conclusão falsa, sendo muito comum na política, publicidade e debates. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus e se aprofundar. Para que servem os livros, irmãos? Porque eu sei que a palavra de Deus é tudo, ela não substitui nenhum livro. Mas para que servem as fontes de pesquisas, os livros? Para aprender, para aprimorar mais o nosso conhecimento. Para que servem as fontes de pesquisa, irmãos? Hein? Trazer um maior conhecimento, abrir a nossa visão, abrir a nossa mente. Por quê? Se a gente não conhecer, a gente fica mais propenso em cair nesses falsos debates. Porque quando você não tem propriedade sobre um assunto, qualquer engano que alguém vier trazer para você, você vai aceitar. Porque você não tem propriedade de conhecimento. E você já ouviu algum crente falar assim? Irmãos, isso é muito comum em nosso meio. Eu não sei pregar, mas eu sei falar que Jesus te ama. Claro, irmãos. Isso aí é o resumo do Evangelho, que Jesus nos amou. Pronto. Mas nós precisamos nos aprofundar. Porque senão somos levados, sim, por enganos, por ensinos. E nós vamos ver nessa lição
que muitas das vezes falamos coisas que são ideologias pregadas por filósofos, sociólogos, e que estamos sendo levados por isso, por falta de conhecimento. Irmãos, eu sei que dá preguiça, dá muita preguiça. Se aprofundar, estudar, dá preguiça, cansa. Só que nós precisamos. Então, o materialismo histórico, o que ele é? É o que nós vamos estudar hoje, tá bom? É uma teoria filosófica e sociológica. Quem teve sociologia e filosofia na escola vai lembrar o que a gente vai falar. Desenvolvida por Karl Marx, que ele é muito conhecido na sociologia, e eu acho que é Friedrich Engels, que interpreta a história com base nas condições materiais. O que eles resumem? Eles resumem, irmãos, que coisas, bens materiais, é o que satisfaz o ser humano. Ponto. Eles descartam a religião, eles descartam, principalmente, vamos botar para uma palavra para não se tornar mais difícil, mas eles acreditam que as classes sociais precisam lutar por uma vida melhor. É isso que eles pregam, é isso que eles ensinam. O resumo da lição é esse, tá bom? Então, eles não acreditam na religião. E acreditam que as classes sociais precisam brigar, sim, por uma vida melhor. São materialistas, tá bom? É o que está escrito ali, resumidamente. Irmãos, essa lição ela é muito teórica, então eu sempre vou procurar trazer para as nossas palavras. Porque não adianta eu ficar lendo palavras difíceis que vocês não vão entender. Então, vocês precisam sair daqui com a mente aberta, entendendo o que é a falácia do materialismo histórico, tá? Então, vocês entenderam o que é falácia? O que é? Não é fofoquinha. O que é falácia? O engano, distorção. Ela quer ganhar um bombom, né? Muito bem, irmã Paula. Muito bem. Então, vamos lá para o nosso texto. O texto principal que o autor ele traz para nós está lá em 2 Coríntios 10, 5. Que é destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, se a gente fosse resumir a lição em um versículo bíblico, seria esse. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque, irmãos, essas filosofias, elas vão totalmente contra a palavra de Deus. E levando cativo todo entendimento, levando cativo o seu entendimento à obediência de Cristo. E o resumo da lição, a resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus e não por revolução ideológica. Eu estudando durante a semana, eu achei interessante, pode passar, achei interessante os versículos da leitura diária bíblica. Às vezes, irmãos, nós queremos devocionais caros, devocionais que são conhecidos, mas estudem a revista, que vocês vão ver que a leitura diária é uma devocional. O autor ele traz versículo por versículo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. E já é o seu devocional. E você já vem com a sua mente já fresca para aprender mais do que eu vou falar da EBD. Porque a revista é para vocês estudarem em casa, tá? E aqui a gente só vai debater em cima. Então, vamos abrir lá. Gênesis 1, 26, 27. Alguém abre lá, por favor, em Gênesis 1. Outro abre lá em Salmos 33, versículos 10 e 11. Outro abre lá em Daniel 2, 20 e 21. Outro lá em João 18, 36. Outro em Atos 17, 26 e 27. E outro, por último, 1 Coríntios 2, 14.
Quem abriu primeiro pode já ler. Gênesis 1, 26, 27. O 27 também. Então, Deus nos criou a sua imagem e isso antes do pecado. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com dignidade e propósito. Depois vamos entender por que desses versículos, tá, irmãos? Mas eu fiz questão de ler, vou ler com vocês cada um, para vocês entenderem o propósito da nossa vida. Em primeiro lugar, nós fomos criados com dignidade e propósito. Fomos criados à imagem do nosso Deus. Quem abriu lá em Salmos pode ler. Então, o Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Então, Deus governa a nossa história. Ele quebra qualquer ensinamento que vai de contra a palavra dele. Ele desfaz todo e qualquer ensinamento de filósofos, sociológicos, de estudiosos que se dedicam anos e anos. Porque o que Deus fala, irmãos, está falado, está determinado. E ele tem um domínio sobre o nosso mundo. Quem abriu lá em Daniel pode ler. Isso é muito forte. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Irmãos, Deus, ele governa todas as coisas. Às vezes, aos nossos olhos, por mais que o nosso Brasil esteja num governo onde o presidente talvez não seja temente ao Senhor, porque só Deus conhece o coração dele, mas o nosso Deus ainda continua sobre o governo e domínio de todas as coisas. Ele remove reis, ele coloca no trono. É Deus quem faz, tá bom? Quem abriu lá em João pode ler? Isso é muito forte. Eu vou continuar. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, ele tinha plena convicção que ele não era desse mundo. Ele tinha tanta convicção que ele falou: eu não sou daqui. E eu vim para um propósito, a fim de, esse a fim é de finalidade, a fim de dar testemunho da verdade. Então, os decretos que Deus fala é verdadeiro. Quem abriu lá em Atos pode ler também. E de um só
fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes, ordenados e os limites da sua habitação. O Senhor, ele fez toda a geração. E por uma só palavra dele, ele determina os limites, porque ele é Deus. Então, a história humana tem direção e tem propósitos divinos. Quem abriu lá em 1 Coríntios 2, 14, pode ler também. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito. Elas lhe parecem loucura. Ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente as coisas. Muito forte. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Irmãos, vocês já viram que tem debates que nunca têm fim? Debates cristãos contra pessoas de outras religiões, ou pessoas ateístas também, que não têm religiões. Porque um homem que não é espiritual, ele não consegue discernir. E você vai falar, e a mente dele já está bloqueada para aceitar qualquer outro ensino. Então, é por isso que debates não têm fim. Porque o homem espiritual, ele sabe sim o que é espiritual, mas o que não é, ele não consegue discernir. Pode passar. Então, qual é o propósito de estudarmos esse tema? Precisamos identificar os conflitos dessas ideologias que, no passado, já existia, tá? Essa filosofia de Karl Marx, do Frederic, Frederic, eu acho. Eles são antigos, irmãos. Eles não são de agora. Então, nós precisamos ter ciência. Como eu falei, precisamos nos aprofundar para combatermos essas ideologias. Porque, irmãos, na prática é diferente. Essas ideologias não vão aparecer para você de forma formal. Nós vamos ver aqui. Num debate, até sim. Mas no seu dia a dia, ela não vai vir de uma forma formal. Mas vai vir nas práticas do dia a dia. Eu não sei se você já ouviu falar. E é uma das filosofias que Karl Marx ele prega. E ele fala que a religião é algo para não fazer o pobre crescer. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que a religião, ela prende o pobre ali. A impede do pobre crescer em todas as áreas da vida. Seja material, seja até mesmo espiritualmente, porque fala que o pobre ele fica alienado naquilo que a igreja prega, naquilo que a igreja ensina. E esses ensinos são fortes, irmãos. Porque se você der crédito a isso, você acredita. Eles pregam assim, que a igreja faz uma lavagem cerebral na sua mente. E fala que o que a comunidade igreja prega é o que é certo. E aí eles falam assim, impede de você prosperar na sua vida. Fala que o que você recebe está tudo bem. Fala que você não tem que ter ambição pelas coisas materiais. E aí, se você se deixar se levar por essas falas, você acaba acreditando. Que aí você para analisar e você fala assim, pois é, eu tenho tantos anos de crente, o que eu conquistei aqui na terra? Eu tenho um carro velho, nunca consegui uma casa própria, nunca consegui um trabalho melhor. E se você se deixar ser levado por isso, você acredita. Então, é por isso que hoje o tema dessa lição vai abordar sobre isso, para que você entenda que a palavra de Deus ela é a verdade. A palavra de Deus ela é a verdade. É como eu falei, no ordinário do seu dia, essas ideologias não vão vir de uma forma formal, como está escrito ali. E é por isso que eu não vou ficar lendo, porque se eu ficar lendo ali, você não vai entender nada. Mas vamos trazer para a nossa linguagem de hoje
o que o mundo ele traz para nós na prática. Então, que nós venhamos estar alertas, vigilantes, tomando cuidado do que a gente ouve e analisando. E lendo a palavra, mas o que a palavra diz para eu fazer? O que a palavra fala? Pode passar. Então, agora eu queria 4 voluntários. 4 voluntários. Levantem a mão aí. Quem se vai voluntariar? Pastor Davidson. Vem para cá. Vem para cá. Vem, Murilo. E John. Pronto. Quero que vocês respondam essas perguntas que eu vou perguntar. Tá bom? Vamos lá. Pastor Davidson vai começar. Pastor Davidson, você acha que a injustiça do mundo é causada só por dinheiro e política? Vou reler, tá, gente? Você acha que a injustiça do mundo é causada só por dinheiro e política? Não, calma aí, tem que pensar. Tem que pensar, gente. É porque, tá, vou dizer que sim, irmãos. É uma resposta um pouco longa, mas vou dizer que sim. Por quê? Porque muitas pessoas, né, se deixam levar por conta do dinheiro, né? E, consequentemente, dinheiro vai te dar poder. E uma das formas no nosso país e no mundo de ter poder é também entrando na política, entendeu? Aí a pessoa acaba, enfim, se deixando levar, cometendo uma porção de justiça por conta do poder, por conta da política e do dinheiro. Como você vê a ação de Deus na história da humanidade? É uma pergunta muito profunda, né? Mas eu creio que é o ato mais sublime, né, de comprometimento com a humanidade sobre toda a história, e foi um feito que se propagou para todo sempre. E não vai ter nada como igual, como Cristo, como o ato de Deus de ter enviado o seu Filho para morrer por todos nós. Mas trazendo para os dias de hoje, como você vê Deus agindo na nossa história? Eu vejo Deus agindo na simplicidade, trazendo de volta a humanidade, o amor, o compromisso com o próximo, de volta à obediência, de volta à moralidade nos dias atuais que em muito se perdeu. Eu vejo assim, nas nossas atitudes humanas. Pode complementar agora, meu pai. Evangelista John. Evangelista John, você já ouviu ideias parecidas com a do materialismo histórico na sua escola, nos filmes ou nas redes sociais? Não liga para eles, não. Não liga para eles, não. Isso aqui é um debate. Então, você já ouviu ideias parecidas, né? O que já comentamos aqui, nesse início de lição. Você já viu ideias em filmes, em redes sociais. E como que você ouviu? Dê exemplos aí. Não precisa não. Precisa. Para, gente. Pode explicar para mim, liga para ele. Calma. Você já ouviu ideias parecidas com materialismo, história na escola? Sim, Lê de Nicole. novo. Que às vezes para si. Sim. Entendeu? Muitas das vezes em filme a gente vê pessoas pensarem só coisas para si. E o materialismo é isso, é pensar em si. Entendeu? Sim. Não pensar no irmão, não pensar, tipo assim, eu só quero pra mim, só quero pra mim. Querer mais, exatamente, a palavra certa. Muito bem. Materialismo é pessoas que só pensam em si, não pensam no próximo. Pessoas que quanto mais tem, quer pra si, quer pra si, quer pra si, quer pra si, quer pra si. Mas a Assembleia de Deus, amor genuíno, ela não pensa assim.
Falta mais um irmão nosso. Uau, o senhor estava indo bem. O senhor estava indo bem. Como podemos, irmão Murilo, praticar a solidariedade cristã sem cair em ideologias? Qual é, varão? Aí me quebra, aí me quebra. Podemos praticar A solidariedade? É, solidariedade cristã. sim. Assim, trazendo para o mundo atual, assim, tirando fora o fato da igreja, a solidariedade hoje é dita como você querer ajudar, mas querer algo em troca. Isso é o que é pregado no mundo, porque eu só vou te ajudar se você puder me dar algo em troca. A solidariedade cristã é totalmente diferente, é você dar sem querer receber. É sobre você querer ser solidário, querer ajudar o próximo, levantar o próximo sem querer receber em troca. Isso foi o que foi pregado ontem. Isso é ser o amigo. É sobre ser um Jonatas na vida de Davi. Amém. Pode escolher. Irmãos, ela deu oportunidade. Então, por que eu falei que a resposta era complexa? Porque parando para pensar, rapidinho, ó, 20 segundos. Por que eu falei que a resposta... Ah lá, vocês não estão deixando, ó. Tá vendo? 5, 4, 3... O pastor Davidson pediu para complementar a fala dele. Rapidamente, por que eu falei que era uma resposta extensa, né? Porque quando a gente pensa biblicamente, a gente não vê alguém brigando, né? Cometendo injustiça por conta de dinheiro e de política. No início de tudo, tá bom? Então a gente vê que é algo da natureza humana. Nós, como seres humanos, estamos propensos a cometer injustiça, enfim, uma porção de coisas. Basicamente falando, é esse o complemento, entendeu? Por isso que eu falei que era uma resposta extensa. Sim. Amém, muito bem. Eles todos falaram muito bem. Todos falaram. Palmas para os nossos irmãos. Muito bem. Pode passar o slide, Murilo. Então, resumindo, irmãos, todas essas perguntas, o problema do mundo não está apenas no sistema, mas ele também está no nosso coração. Sem lidar com o pecado, não há sistema humano algum que funcione de modo a trazer verdadeira paz. Então, nós vemos, irmãos, que a falta dos ensinamentos da palavra é o que causa essa falta de amor, essa falta de compaixão, a falta dos ensinamentos da palavra. Porque, irmãos, hoje nós temos muitas igrejas evangélicas, mas poucas combatendo as ideologias. Nós vamos ver ao longo desse trimestre, o autor vem apresentando, eu estava vendo as outras aulas, né, que os próximos professores vão dar, muitas ideologias do triunfalismo, e é o que temos ouvido muito em nossas igrejas. Eu não falo aqui na DAG, não. Mas se você for ligar a sua televisão, você vai ver em muitos canais que tem cultos evangélicos pregando só que você vai vencer, que você vai ter coisas aqui na terra, que você vai ter tudo aqui na terra. E cadê a igreja combatendo contra essas ideologias, irmãos? Cadê os ensinamentos? Então, muitas das vezes, somos levados, é o que ontem um pastor Glaudistone falou, pelas pregações e não pela palavra do Senhor. Então, o crente, ele precisa sim se aprofundar na palavra. Como eu falei no início, dá preguiça, irmãos. Mas à medida que você tem uma constância, se torna prazeroso. Você vai se apaixonar por ler as Escrituras. Mas até chegar a esse nível, irmãos, requer tempo, requer muita disciplina. Eu falo por mim, irmãos. Eu sou uma pessoa que antigamente eu não gostava muito de ler. Mas meu pai, né, Manuela, ele sempre nos incentivou a leitura. Sempre. E meu pai, ele nunca teve isso. Meu pai veio de uma família pobre. Pobre demais, irmãos. Só que ele falou, para em mim. Então,
teve 3 filhos que não gostam muito de ler. Mas eu me esforço muito, porque hoje eu tenho um entendimento que eu preciso combater essas ideologias. Irmãos, eu trabalhei com uma família que eles tinham muito dinheiro. E tem uma ideologia que a gente vai aprender aqui, que eu trouxe à memória que eles pregavam isso. Eu saí de lá quando eu engravidei do Isaac. Eu já estava, acho que, com 3, 4 meses de gestação. Mas por que, irmãos, eles eram contra a minha gestação? Eles falavam para mim que filho era atraso, que eu tinha acabado com a minha vida. E, às vezes, a gente ouve isso passando de geração em geração, mas isso é uma ideologia, você sabia? Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, o que a palavra de Deus diz? Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, você vê que a palavra de Deus, ela vai totalmente ao contrário. E se a gente se deixar levar por isso, a gente acredita. É como eu falei, o mundo não vai trazer uma base teórica para você. Vai trazer na prática. E se você acreditar, você vai falar, realmente, filho é atraso de vida. Para que eu vou ter filho? Se eu posso conquistar bens materiais. Se eu posso conquistar uma casa melhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que não é para a gente ter um planejamento familiar. É muito importante o crente ter esse planejamento. Mas que isso não se torne algo extremista na sua vida. Porque o problema é quando se torna um extremo. De aí você querer ter o domínio de Deus. Esses filosóficos, eles pregam que Deus ele não domina sobre todas as coisas. Eles pregam que Deus não governa sobre todas as coisas. Só que na nossa vida, no nosso dia a dia, isso não aparece assim, porque senão assusta o crente. Se alguém chegar para você e falar assim, Deus ele não governa, você vai falar, governa sim. Mas se ele vier com falas, com a sutileza de dizer assim, cara, não tem filho não. Isso aqui vai acabar com a tua vida. Tu vai deixar de fazer a tua faculdade. Tu vai deixar de conquistar as coisas. O diabo ele entra nas sutilezas. Aí quando você vê, você começa a alimentar. O tempo passa e quando você chega num certo ponto, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Então, nós precisamos ter cuidado. Porque o diabo ele vem nas sutilezas. Pode falar. Ele vai falar, eu tenho certeza. Eu acho esse tema muito interessante, né? Porque eu estava vendo no Instagram, né, outro dia, e eu vi um pregador ele falando que pregando sobre a rotina na igreja, né? Ele falando que você não tem que viver dentro da igreja, você tem que buscar fazer uma faculdade, buscar o aprendizado. E, assim, eu vi uma ideologia sendo pregada, né? A ideologia humana do materialismo sendo pregado. E, assim, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste nas redes sociais. Né? Muitas pessoas, elas que fazem coisas, botam falas para elas conseguirem like. E ali, todo mundo no privado, assim, né? Nos comentários, é isso mesmo, é verdade, não tem que viver em igreja, não. Entendeu? Então, assim, o mundo, ele realmente está colocando as ideologias dentro da igreja. Eu lembro quando eu casei com 21 anos, e eu ouvia muita gente de dentro da igreja que minha vida tinha acabado. Você está casando agora para quê? Você tinha que estudar. Você não tinha que... para que você está casando? Eu ouvi meu tio veio de São Paulo para falar que eu não tinha que casar. Então, assim, foram muitas falácias que eu tive, tipo assim, contra o casamento. Não, você pode morar junto, você não precisa casar para ter, né, uma intimidade com o seu namorado, com o seu noivo. E aí, quando eu tive filha, eu tive também a mesma fala, sua vida acabou. Você não vai mais fazer faculdade, você não vai trabalhar. E, irmãos, com equilíbrio a gente consegue fazer tudo. Eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho marido, eu cuido da minha casa, eu venho para a igreja. Nada na minha vida é excludente. Tudo na minha vida ela vai, sim, andar com equilíbrio para eu conseguir me dedicar em todas as áreas, inclusive da palavra de Deus.
Eu não estudo somente porque eu sou professora, eu estudo porque eu quero conhecer a Deus. Então, eu tenho tempo para estudar a Bíblia, eu tenho tempo para meditar, eu tenho tempo de oração, eu tenho tempo de estudo da faculdade, eu tenho tempo para cuidar da minha família. Então, realmente, eu vou tentando equilibrar todas as coisas para tudo na minha vida ela ter a minha dedicação. Então, o mundo, ele fala isso. Não, você não precisa estar na igreja porque você vai perder tempo. Ah, você não vai ter filho porque senão a sua vida acabou. Irmãos, a vida não acabou. Eu estou aqui viva, funcional, trabalhando, estudando, e eu tenho a minha filha. Então, assim, o mundo ele realmente está tentando colocar as ideologias dele dentro da igreja e de pessoas que estão, muitas das vezes, falando em nome de Deus. Então, nós temos que ter cuidado realmente. Amém. Irmãos, e só abrindo um parênteses pelo que a missionária Ingrid falou, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, ele nos traz esse equilíbrio da nossa vida. A gente sabe quando é um momento e quando não é. E sabe o que tem muito a ver com o que está escrito lá em... é o próximo slide, pode passar. Lá em 1 Timóteo 6, que é o texto bíblico, outros dois textos bíblicos que o autor da revista traz para nós, sobre o contentamento. Porque, irmãos, sabe qual é a maior dificuldade do ser humano? Entender o momento que vive. Eu percebo muito isso. Porque você precisa viver e entender o tempo, o momento que você está vivendo. Se é tempo de você estudar, estude. Se é tempo de você trabalhar, trabalhe. Se é tempo de você estar na igreja todos os dias, esteja. E esteja contente naquilo que você está fazendo. Esteja feliz, esteja satisfeito. Porque quando você para, um exemplo, vamos dizer que a missionária Ingrid falou o resumo da vida dela, que como é a vida dela. E vamos dizer que eu estou desempregada, que eu não estou casada, que eu não tenho filhos. Aí eu fico, poxa, mas eu queria estar casada para ser igual a ela. Poxa, mas eu queria estar também fazendo faculdade. Ah, mas eu também queria vir para a igreja, eu queria também ser superintendente da igreja. Aí eu começo a imaginar a minha vida na dela, querer ter a vida dela. Aí eu começo a sofrer. Aí eu vou em busca de um trabalho. Aí eu vou em busca de uma faculdade. Aí eu vou em busca de um namorado para casar. E aí sabe o que acontece? Começa a vir as frustrações. Porque aí você casa com o primeiro que você vê. Aí você arruma qualquer trabalho que te tira da presença. Aí talvez você comece a acumular muitos sentimentos ruins. Entra numa depressão, numa ansiedade. Por quê? Porque você não sabe viver o momento em que você está vivendo. E quer ambiciar a vida do outro. Tem ambição na vida do outro. E eu estou falando para nós cristãos aqui. Você precisa entender o momento que você está vivendo. Eu ouço muitas mães falando assim, quando o neném nasce, né? Aí, depois passa um período de tempo, fala, eu preciso voltar a trabalhar. Já estou de saco cheio de ficar dentro de casa, estou presa aqui dentro. Não consegue viver a maternidade. Pediu tanto a Deus um filho, aí teve o filho. Aí, daqui a pouco, quero voltar a trabalhar. Irmãos, não estou falando que é errado, não. Mas vive o tempo que você está ali vivendo. Aí começa a correr atrás de um trabalho. Aí vai deixar a criança com quem? Aí tem que pagar alguém para ficar com a criança. Aí quando você bota na ponta do lápis, você está trocando dinheiro. Por quê? Porque você não está sabendo viver o momento ali. Saiba entender o teu momento. Se é o momento hoje de você estudar e vir para a casa do Senhor, faça isso. Se é o momento hoje de você trabalhar, de você vir apenas aos cultos de sexta, venha. Peça ao Espírito de Deus para te guiar.
Porque quando o Espírito de Deus te guia, você evita muitas frustrações na sua vida. Aí essas pessoas que não têm entendimento da palavra de Deus, coloca que o casamento é um fardo, mas não entende o percurso da tua vida. Não entende que você atropelou muitas coisas. Não entende que você não ouve a voz do Espírito. Aí pega esses exemplos e fala que casamento é ruim. Pega que filho são atrasos de vida. Pegam isso, estudam e falam, mas o pobre tem muitos filhos. Aí se enrola no dinheiro, se enrola financeiramente. Mas por quê? Porque muitas das vezes é culpa nossa. Porque não sabemos entender o momento que estamos vivendo. Pode falar, irmã Samara. Existem crentes no nosso meio que estão enrolando com agiota porque querem vivenciar coisas que ele não pode. Se o irmão tem um iPhone 14, quer comprar, mas a casa não consegue nem pintar. Quer tomar um manjaro mais tá caro, mas quer ir lá comprar, pede agiota e quer vivenciar. E dentro da nossa área, a gente fala que é o falso selfie. Deixa ela falar. A gente fala, né? Dentro da psicologia, a gente fala sobre o falso self, que é a gente colocar nas redes sociais aquilo que a gente, de fato, não vive, não é a nossa realidade. E as pessoas não conseguem entender isso. Eu recebo pessoas que são cristãs e que estão endividadas com agiota, porque quer viver aquilo que elas não podem. Então, que possamos ter essa noção, realmente, lidar com a nossa realidade, com aquilo que a gente pode, aonde as nossas mãos podem alcançar, e o que a gente não pode, irmãos, esquece. Então, que possamos ter essa noção. Existem pessoas, de fato, ficando doentes, enroladas com vida financeira, irmãos. Então, que possamos ter cuidado. Se você não tiver maturidade para ficar em rede social, irmão, não fique, porque você vai querer vivenciar aquilo que o próximo está vivendo e você não pode. Vocês gostam, né? Muito bom, irmãos. Eu vou dar um bombom para essa gravidinha. As grávidas estão afiadas. Pode falar, pastor. O pastor está falando, irmãos. Mas a pessoa, às vezes, fala, eu queria entender essa coisa que eu não consigo entender, ver se alguém consegue dar uma luz. Né? Que fala assim, não vou viver dentro da igreja, eu preciso... Mas faz o quê fora da igreja? Porque dinheiro não tem. Dinheiro não tem. Dinheiro eu sei que não tem. Aí faz o quê fora da igreja? Fica em casa vendo série? Fica em casa vendo filme? O que é? Não, aqui, por exemplo, eu venho sinto a presença de Deus, eu me alegro, converso com os irmãos, né? Aquela igreja fala assim, não vou ficar enfiado dentro da igreja, mas vai ficar fora da igreja fazendo o quê? Vai ficar fazendo o quê, irmãos? Assim, ficar no celular em casa, aí, igual aí você vai assim, pastor, vou ficar com a minha família hoje. Beleza, aí eu vou lá, aí vejo lá, 8 online, 8h10 online, 8h20 online, 8h30. Cara, o cara não tá com a família. Tá no celular. Ele tá com o celular. Entendeu? E às vezes a pessoa que vem para a igreja, ela vai para casa, fica meia hora ali, já teve um tempo de qualidade melhor do que quem não veio. Então, assim, às vezes a pessoa quer fugir de uma realidade, né? Que ela acha que o problema é a igreja. O problema é estar na igreja. Não, o problema sou eu. O problema está tão em mim que eu não consigo ter contentamento nem dentro e nem fora da igreja. Porque o vazio está em mim. Entendeu? Então, assim, essa coisa é só uma desculpa. É só
o marido tá. Nem que a esposa tá. Entendeu? Então, assim, encontrar o equilíbrio é isso. Né? Às vezes você vai ter 1 hora com a sua família, mas você vai ter 1 hora no tempo de qualidade. Entendeu? Então, assim, não é questão de quantidade de tempo, é questão de qualidade de tempo, que é o que a gente ensina muito aqui na palestra de casais. Amém. Quer qual bombom, pastor? Só bombom ruim. Garoto é horrível. A caixa da garota é horrível, gente. Irmãos, o pastor ele falou e pontuou algo muito bom. Quando a satisfação do crente não está em Cristo, ele vai inventar série de coisas. Série de coisas. Ah, que igreja... Irmãos, eu falo por mim. Né? Tem muitas pessoas que falam para mim, Nicole, você é muito doida. E eu falo assim, irmãos, eu não sou doida. E eu sou muito feliz em tudo que eu faço, e principalmente na presença do Senhor. Porque eu pedi muitas coisas para Deus e hoje eu vejo que a minha rotina são orações. Eu pedi a Deus um trabalho, que eu pudesse levar meu filho para a creche, buscar, que eu tivesse tempo durante o dia. Eu pedi a Deus um trabalho para que eu tivesse tempo para vir para a casa dele. Então, eu pedi a Deus um trabalho que eu pudesse também estudar, fazer faculdade pela parte da manhã. Eu pedi a Deus um trabalho que eu pudesse glorificar o nome dele. Eu pedi a Deus um trabalho que fosse apenas um trabalho e não fosse tudo para mim, mas que Cristo fosse tudo. Então, hoje, irmãos, o meu maior prazer, eu falo para o pastor que eu não vejo a hora da adágia salarial, os irmãos, para a gente viver aqui para a obra. Irmãos, é o meu maior sonho. A ADAG pagar minha faculdade de medicina, eu vou abrir o consultório aqui particular, vou atender todos os irmãos, todos, vai ser de graça. Não, a ADAG vai ter um consultório particular. A ADAG. Não, desculpa, a ADAG vai abrir um consultório particular aqui. Vamos atender todos os irmãos de graça. Irmãos, e a igreja, lógico, a igreja vai me assalariar. Muitos pacientes. A irmã Samara também já até começou o trabalho. A irmã Samara também, ela vai ter o escritório dela aqui, o consultório dela. Irmãos, prazeroso é a gente trabalhar na obra do Senhor. É prazeroso demais, mas não adianta. Quando a sua satisfação não está em Cristo, você não vai conseguir enxergar dessa forma. Aí, aquele que você vê se doando, você vai falar que é um louco. Irmãos, eu tenho muito equilíbrio na minha vida. Quando é tempo de sair, eu saio. Isso, e saio mesmo, irmão. Essa semana eu liguei para minha sogra e falei, vamos à praia. E fomos. Terça-feira, irmãos. Fomos à praia, comemos camarão, peixe. À noite estava aqui no culto, adorando, exaltando. Na quarta, fazendo coxinha com as irmãs. Na quarta noite de plantão. Irmãos, aonde que tem atrapalhado minha vida? Mas é ter equilíbrio, é saber pedir ao Senhor. Então, irmãos, muitas das vezes você pede coisas para Deus, Ele realiza, e você não pode reclamar. Então, saiba viver o momento que você está vivendo e esteja contente. Lá em 1 Timóteo 6 fala, mas é grande, ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem aos homens da perdição e ruína. Provérbios 30. 2 coisas te pedi, mas não negues antes que morra.
Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de fato, te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Eu quero que alguém me explique essa frase. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Dependência de Deus. Muito bem. Gratidão. Mais o quê? Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Muito bem. Muito bem. É o contentamento, irmãos. Mantém-me do pão da minha porção. Eu não quero nem muito, nem quero nem pouco, mas o que o Senhor me dá, Deus, essa dependência de Deus, é o suficiente para mim. O que Deus me dá, amém. Irmãos, meu Deus, a hora correu, passou muito rápido. É porque é muita coisa para falar, mas vamos resumir. Pode passar. Pode passar. Isso aí nós já falamos também. Não. Isso aí, deixa aí. Essas são esse primeiro tópico, que são fundamentos do materialismo histórico, são as ideologias que os filósofos trazem, tá? Karl Marx e o Frederick, tá bom? Eles vêm falando sobre as lutas de classe. Eles vão falar sobre a luta de classe, o materialismo dialético e a visão ateísta. Irmãos, eu só vou resumir o que eles falam, porque são coisas bem teóricas, tá bom? Na luta de classe, o que ele diz? Que a nossa luta aqui na Terra é para quem cresce mais, tá? É a luta do o pobre tem que crescer, né? O mediano tem que crescer e o rico tem que ter mais. Quanto mais eu tenho, é melhor. Essa luta de classes é voltada realmente para obter mais coisas materiais, tá bom? Só que quando a gente olha lá para Efésios 6:12, ele diz que as nossas lutas não são contra os principados, que a nossa luta, sim, são contra os principados, potestades malignas do mal. Só que Karl Marx, ele vem dizendo que a nossa luta não é contra isso. Eles esquecem a espiritualidade. E a nossa luta de classe aqui na Terra é para eu ter mais bens, mais posses. Tá bom? Pode passar. Pode passar. O próximo é o materialismo dialético. O que é dialético, irmãos? O que significa a palavra dialética? São ideias, irmãos. Às vezes a gente olha uma palavra assim e nem sabe o que é. São ideias. Então, o materialismo dialético, ele diz que Deus não governa o mundo. Que o que governa o mundo são bens, são riquezas, são posições na sociedade. Tá? Resumidamente, o que ele diz é que Deus não existe. Que Deus ele não governa. Mas como nós lemos nos versículos, lembra aqueles versículos lá no início, fala sobre isso. Para nós cristãos isso é inaceitável, irmãos. A nossa vida não é dirigida por nós. Mas o que eles pregam é o contrário disso. Que Deus ele não governa, que não tem uma força suprema que governa. Mas o que governa o mundo são as posições sociais. É a posição que você está inserida na sociedade. É por isso que quando nós lemos lá em Gênesis 1, 26 e 27, se eu não me engano foi a Tainá que leu, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Nós fomos criados para um propósito.
Então, você, para a sociedade, você não é a posição que você ocupa. É por isso que tem muitas pessoas que se sentem inferiorizadas. Existem pessoas que trabalham, né, com faxina. E Karl Marx, ele vem dizendo que essas pessoas são pobres demais. Ele vem dizendo que essas pessoas, elas precisam lutar para ocupar um espaço melhor na sociedade, para ser mais desenvolvido. Mas vocês concordam com isso? Menosprezar uma pessoa por ela trabalhar de faxina? Irmãos, tem pessoas que estão contentes e isso é uma riqueza. Você está contente com aquilo que você faz? Hoje, no mundo de hoje, é uma riqueza. Porque a ambição tomou tão conta do nosso coração que cada vez você quer mais e você para analisar e você nunca está satisfeito com profissão nenhuma. Você nunca está feliz com profissão nenhuma. Não entenda errado, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que se aprimorar. Mas é a ambição. A luta deles é por isso, por uma posição na sociedade. Pode passar. E a visão ateísta? A visão ateísta é o que eu falei no início, que a religião é o ópio do povo. O que é ópio? Ópio é uma droga, sim. É o que ontem o Glaudistone falou. Mas o que é o ópio, irmãos? Oi? Uma criação de algo que não existe. Muito bem, Luiz. Um bombom. Muito bem. Então, ele diz que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma ilusão criada para manter os pobres subjugados e satisfeitos com a sua condição. Porque o que diz lá em 1 Timóteo? Estejamos satisfeitos. Se temos com o que nos vestir, com o que comer, estejamos satisfeitos. Aí eles pegam isso e falam o quê? Que isso está errado. Que a religião te prende a essa vida miserável. Que a religião, ela domina a tua mente, faz uma lavagem de tal forma que você tem que acreditar que esse seu trabalhinho aí tá bom. Você tem com o que você comer, você tem com o que você vestir, então tá tudo certo. Aí ele menospreza isso. Só que, irmãos, eles estão menosprezando a palavra de Deus. Deus é soberano, a palavra dele é verdadeira. Então, pode passar. Então, essa é a visão ateísta. Então, entenderam essas três visões deles? Entenderam? A visão da classe social. Qual é a outra visão? Materialismo dialético. E a outra visão? Hã? Então, quais são as três visões? Classe social, materialismo dialético, visão ateísta. A mais forte, irmão. Vocês precisam memorizar isso. Classe social, materialismo dialético, visão ateísta. Classe social, materialismo dialético, visão ateísta. E quem são os fundadores dessas ideologias? Hã? Karl Marx e... Isso. Precisam saber, irmãos. Precisamos saber. Então, agora vamos ver qual é a visão da Bíblia acerca dessas teorias filosóficas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é a soberania de Deus. Nós lemos lá em Daniel 2:21 falando sobre isso, que o nosso Deus, ele governa todas as coisas. Então, Deus, ele é soberano sobre tudo. Tá? Qual é a visão da Bíblia a respeito disso? Deus é soberano. Ele nos criou,
nos criou para um propósito. Ele rege toda a humanidade. Pode passar. Essa soberania, ela contrasta diretamente com o materialismo histórico, que nega o envolvimento divino. E uma das coisas, irmãos, também é a gente acreditar que Deus está distante de nós. Ontem, eu não sei quantos estavam aqui na consagração, mas eu trouxe essa palavra, que o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, às vezes, ficamos desacreditados na palavra, desacreditados, não temos mais fé, porque acreditamos que Deus está longe, que Deus está distante. Mas não, ele deixou o Espírito dele, e o Espírito dele habita em nós. Então, nós precisamos ter essa convicção que o Espírito de Deus habita em mim. E eu tenho essa plena convicção que ele é soberano sobre tudo. E ele intervém em todas as coisas. Ele dirige todas as coisas. E o próximo ponto, pode passar, é a dignidade e o livre-arbítrio. Como nós lemos lá em Gênesis 1:26, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, isso te dá uma dignidade. Isso te dá uma responsabilidade moral e capacidade de escolha. Você não é definido por aquilo que você é na sociedade. Você não é definido pela casa onde você mora, pela localidade de onde você mora. Existem pessoas que têm vergonha do lugar onde moram. A gente vê muito isso quando a gente trabalha na Zona Sul. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de trabalhar lá para baixo. Mas, irmãos, tem pessoas que têm vergonha de falar. Às vezes a gente nunca saiu daqui, então a gente pensa assim, nossa, não é possível que tem pessoas que têm vergonha de onde moram, mas isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade, porque eu sempre trabalhei lá para baixo. Graças a Deus, hoje eu trabalho aqui do lado, mas eu sempre trabalhei. Então, irmãos, as pessoas te oprimem mesmo. Tem pessoas que falam, onde é Santa Cruz? Com fala de desdenho. Não é nem fala de curiosidade, de desdenho. Aí você fala na Zona Oeste e fala, depois de Campo Grande, nossa. Então, irmãos, mas a palavra de Deus, quando a gente olha, ela nos dá dignidade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a nossa pátria, a nossa morada não é aqui. Fala, quando alguém desdenhar, você fala, tudo bem. É sim, aonde eu moro aqui na terra é muito ruim, mas aonde eu vou morar no céu é uma mansão celestial. É uma mansão celestial. Então, irmãos, para o mundo é loucura entender isso. É por isso que quem não é espiritual não consegue discernir. E para eles tudo isso é loucura. Então é por isso que a sua mente, ela precisa estar sendo obediente a Cristo a todo momento. Porque se você se deixar ser levado por esses ensinamentos de vergonha da localidade onde você mora, do lugar onde você vive, das roupas que você veste, você vai viver uma vida oprimida aqui nessa terra. E tudo o que esses filósofos querem é que você viva assim. Que o pobre entenda que ele é um oprimido e que ele precisa subir na vida. Por quê? Eles pregam que bens materiais satisfazem o ser humano. Que você comer bem te satisfaz. Que você se vestir bem te satisfaz. Que você morar bem te satisfaz. Pode falar, irmão Uli. Oi? Deixa eu levar Paz para todos. Eu vou voltar só um pouquinho, mas estamos falando sobre materialismo. Quando eu estava na empresa,
eu estava já com desejo de abrir a pastelaria novamente, mas só que ela veio com o nome Borges. Só que um compromisso que eu falei com o Senhor que eu não queria abrir mão dos cultos, nem da terça, nem da sexta, nem do domingo, nem os compromissos que tem dentro da igreja. E foi o compromisso que eu fiz com o Senhor. E isso aconteceu e está acontecendo, né, com a Pastelaria Borges. Eu falo para os empreendedores pequenos que estão dentro da nossa igreja, que de experiência por mim, que não devemos abrir mão de nenhum dia do nosso culto, nem se afastar da espiritualidade do Senhor, porque deixar de lermos a Bíblia, porque muitas das vezes a gente quer crescer, vamos crescer. O Senhor não vai deixar faltar nada. Eu olho para mim e falo que eu não abro mão de estar aqui na terça da doutrina, não abro mão da sexta da libertação, não abro mão do domingo nem na EBD. Mesmo um dia eu estava muito cansada, eu faltei a EBD e aquilo ali me fez uma dor muito grande. E falo assim para vocês, a empresa que eu trabalhava não me pagou ainda nada, mas o Senhor não me deixou faltar nada. Então a gente não tem que ser em troca. Ah, eu vou para a igreja hoje porque o Senhor... Não, Deus conhece o seu coração, Ele sonda seu coração e sua mente. Então, assim, eu quero sim crescer. Eu quero que o Senhor, que eu pague as minhas contas. Eu não quero ambição, não quero ser rica, milionária, nem nada. Mas a minha intimidade com o Senhor, eu não quero que falte. Eu quero estar mais profunda na palavra do Senhor. Eu quero conhecer mais Ele. Porque muitas das vezes nós, empreendedores, querem... eu tenho que pagar a conta tal, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas, às vezes, o teu coração está assim... não vou hoje não, porque vai faltar da conta de amanhã. Ei, o Senhor vai prover. Ele não vai deixar faltar. Então, assim, para nós que somos empreendedores pequenos, hoje, na João 23, em Santa Cruz, não precisamos pensar assim. Precisamos ter comunhão com o Senhor e colocar tudo na mão do Senhor, no altar. Porque o Senhor governa a minha empresa. Eu boto assim, o Senhor governa a minha empresa. Então, se eu coloquei na mão dele, não tem o que eu faltar. Terça-feira, sexta-feira, domingo, EBD, não tem como. Porque o Senhor vai prover. Entendeu? Então, até hoje, a minha casa é governada pelo Senhor e não tem faltado nada. As minhas contas estão tudo entrando no eixo, porque o Senhor no dia tal, Ele está provendo. Então, eu não posso ficar angustiada. Se eu confio nele, não tem nem mais o que eu pensar só no homem. Eu tenho que pensar no Senhor, porque é Ele que faz. Amém? Glória a Deus. Isso, irmãos, é colocar o governo de Deus em prática. É entender que a sua empresa ela não é governada por você, mas por Deus. Essas ideologias trazem isso. Que você precisa trabalhar. E para quê? Separar a terça, a sexta e o domingo para Deus, se você está precisando de dinheiro. Mas aí você entende que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, eu acho muito interessante quando eu vejo alguns comércios que não abrem domingo e falam que domingo não. Domingo é o domingo do Senhor. Toma, Uli, o seu bombom. Vou jogar. Irmãos, eu acho muito interessante. Porque não é produto do meio, mas entende a soberania do Senhor. Uma vez eu estava vendo uma caixinha de perguntas... E um rapaz perguntou assim para um pastor: pastor, o que o senhor acha de eu botar bebida no meu estabelecimento? Bebida alcoólica. Aí o pastor falou assim: irmão, a maior rede de fast food do mundo não vende bebida alcoólica, que é o McDonald's. Aí o pastor respondeu: você está preocupado em botar a bebida alcoólica para quê? Porque vai achar que vai perder a clientela? Irmãos, e realmente a gente não pode ser dominado pelos padrões do mundo. Mas, poxa, eu vou ganhar mais se eu botar bebida alcoólica. Eu vou ganhar mais se eu botar um cigarro para vender. Mas não vai contra a palavra de Deus? Coloca lá na dignidade e livre-arbítrio. 2. Não, isso. Desce. Aí. Olha o que diz. O livre-arbítrio
É a parte dessa dignidade e permite o homem escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus ou a rebelião contra ele. Essa visão é incompatível com o materialismo histórico, porque nem com essa ideologia que esse filósofo coloca para nós, a pessoa tem direito de escolher. Mas a palavra de Deus, ela te dá esse livre-arbítrio. Aí ele diz mais, que trata o ser humano como produto das estruturas materiais e econômicas. Ele não é livre, mas condicionado. Se a Uliane abrisse de segunda a segunda aqui, ela não seria uma pessoa livre, mas seria uma pessoa condicionada às suas contas, às suas dívidas. Mas ela falou, não, peraí, eu entendo o governo de Deus sobre a minha vida. E eu vou dar a ele o primeiro lugar da minha vida. Tal ideia elimina a responsabilidade pessoal e abre caminho para justificativas ideológicas, para o pecado e a violência, como se o mal não fosse fruto de um coração corrompido, mas apenas resultado de opressões externas. Por quê? Porque o mundo te oprime mesmo. Então, se você não tiver a palavra de Deus como a sua base, você vai viver de acordo com o que o mundo vai dizer para você fazer. Pode passar o slide. A solidariedade cristã. A resposta bíblica à injustiça não é a luta armada nem a revolução violenta, mas o amor ao próximo, a compaixão e a justiça segundo os padrões do reino de Deus. Irmãos, entenda que a sua justiça não é a justiça de Deus. Às vezes, olhamos para uma situação e falamos. Até a gente vê um contraste muito grande. No ano passado, nós tivemos uma palestra da EBD falando justamente sobre isso. Se eu não me engano, acho que foi a Raquel que pontuou isso, sobre lugares muito pobres aqui em Santa Cruz. Não foi você? Pessoas que vivem em miséria, lá para o lado do Zé Pelim. Irmãos, não precisa ir lá nos ribeirinhos, não. Mas aqui em Santa Cruz tem pessoas que vivem em extrema pobreza, muita pobreza. E eu sei que dá uma injustiça. A gente olha, só que a gente não pode ficar olhando, né, com esse olhar de, meu Deus, né, coitados. Mas precisamos colocar em prática. O que eu posso fazer? O que eu posso mudar? Porque não está muito longe da gente, está bem perto aqui. Muito perto. Pessoas que não têm saneamento básico. Foi mostrado aqui. Pessoas que não têm o básico dentro de casa, que é o arroz e o feijão. E muito perto de nós. Lá para esses lados também, né? Não sei se lá no Guandu existem pessoas assim. Não sei. Vocês estão rindo? Mas existem pessoas muito pobres perto de nós. Graças a Deus, nossa igreja faz um bom trabalho. Mas e o que você pode fazer? O que você pode fazer como cristão para mudar? Não fica esperando o departamento de missões. O que você pode fazer? Tira um dia da semana para ir lá para você ver com seus próprios olhos. Você vai enxergar o que... Talvez você não vai poder chamar o prefeito para asfaltar a rua, para levar, né, o mínimo, que é um saneamento básico. Mas talvez você vai poder ir lá, levar uma roupa, levar um alimento. Você mesmo, tirar do teu salário, comprar. A gente quer esperar muito que a igreja faça, que a igreja faça, que a igreja faça. O caixa da igreja faça, né? Melhor dizendo, o caixa da igreja. Mas tira você do teu salário. R$50, eu acredito que dá para comprar 1 quilo de arroz, feijão e uma bandeja de frango. E você levar lá na porta de alguém. Pertinho, aqui na Estrada Baratinha. Nossa, nem sabia que pessoas moravam ali. Moram...
Irmãos, olha que tristeza. Só que aí você também não pode só ter a vontade, como a missionária Carolina falou, tem que ter ação. Aquela aula foi uma aula muito forte. Porque você não pode ficar só, coitado, nossa. Mas é ter a ação. O que você pode fazer? Você mesmo. Não é o caixa da igreja, você. O que você pode fazer? Então, comece a olhar para a tua localidade aqui. O mundo que você vive. Em vez de você querer, né, mudar o mundo inteiro, mas muda aqui o bairro onde você mora, a localidade onde você vive. Pode passar. Irmãos, por a gente combater essas ideologias com a palavra de Deus, nós vamos ter consequências disso. Pode passar o slide. Nós já estamos num terceiro tópico. As consequências, irmãos, em primeiro lugar, é perseguição religiosa. Nós vamos ser perseguidos por combater isso, a palavra de Deus. E perseguidos mesmos. Porque a nossa luta, ela não é aqui na terra. Não é contra o nosso irmão. E muitas das vezes, por a gente combater essas ideologias com aquilo que a gente aprende na palavra de Deus, muitos países hoje, a Bíblia ela é proibida. Pessoas são mortas. E aí, onde não são apenas só os missionários, mas as pessoas que lá vivem, né? São mortas por professarem a palavra de Deus. Por quê? Porque a política, ela vê que a igreja, ela traz essa visão da palavra de Deus e vê que isso é um impedimento do país crescer. Vê que isso é um impedimento do país ele se aprimorar. Então, por isso, no Brasil a gente não tem isso. Mas é o que eu falei. No seu trabalho, talvez, estão pregando uma ideologia, disfarçadamente, na sutileza. E você precisa estar com a sua leitura bíblica, com os seus ensinamentos em dias, porque senão você acaba caindo. Talvez você não esteja sofrendo uma perseguição porque você não está combatendo. Mas a partir do momento que você combater com a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Talvez dentro do seu trabalho, pessoas vão se afastar de você por você professar algo que eles não concordam. Esses regimes tratam a fé cristã como uma ameaça ao Estado, como eu falei. Justamente porque prega uma autoridade superior à ideologia do partido. O cristão que se recusa a adorar o Estado ou a abraçar o ateísmo torna-se alvo de perseguição. E nós temos um exemplo na palavra de Deus. Quem foi? Nós temos um exemplo na palavra de Deus. Podemos dizer Daniel? O que Daniel ele resolveu? Paulo também. Mas Daniel, ele o quê? Ele resolveu não o quê? Não se contaminar. E o que aconteceu? Qual foi a punição? Sim. Irmãos, será que estamos preparados para isso? Será que estamos preparados? Paulo também. Qual foi o exemplo de Paulo? Perseguido. Então, vamos continuar. O testemunho da igreja em meio a esse sofrimento continua sendo um dos maiores sinais do poder e da verdade do Evangelho. Irmãos, eu já estou terminando. Esse é o último slide, tá bom? E qual é o testemunho da igreja? O que a igreja precisa fazer? Pode passar? Pode. Pode passar. Murilo? Isso. Pode passar. Ó, pronto. Não, mais acima. Isso, pode deixar aí. Pode falar.
na questão de mudar, mas eram pessoas afastadas de Deus que queriam um motivo para estar afastada da igreja e endossavam aquilo que ela falava. Eu tenho percebido que nós temos que tomar cuidado com algum conteúdo, não que a gente não deva assistir, mas eu acho que a maneira como as pessoas têm compartilhado algumas coisas, ao invés de trazer as pessoas para perto para poder alcançar uma mudança, tem sido elementos de justificativas para essas pessoas continuarem levando a vida que elas estão. Então, ou seja, quando você pega lá uma pessoa que é evangélica, pega um texto bíblico e ela começa a defamar um pastor de uma igreja, a defamar uma denominação, querendo ou não, irmãos, isso está defamando a gente também, porque nós somos a igreja, nós somos a instituição. Então, cara, a gente tem que evitar até curtir esse tipo de coisa. A gente tem que evitar compartilhar esse tipo de coisa. Por quê? Porque aquilo que não evangeliza uma pessoa, afasta ela. Então, às vezes, a gente quer levantar para poder falar uma coisa num lugar onde nós não devemos. É o que o nosso pastor sempre fala. Ele é aberto a questionamentos, mas dentro do quê? De um respeito e de um local a ser questionado. Eu não vou questionar uma atitude de um líder de um departamento na frente do departamento. Eu não vou questionar a liderança do meu pastor na frente da igreja. Ou se eu achei que meu pastor fez algo que não me agradou, eu nunca vou questionar meu pastor na frente de ninguém. Eu vou esperar o momento que ideal para que os questionamentos sejam feitos. Só que eu estou vendo, isso é uma ideologia que está se levantando, e ao invés de ser uma ideologia que traga pessoas para perto da gente, está afastando pessoas para longe da gente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu vejo lá muitos irmãos curtindo essas coisas. E é errado o texto que ela usa? Não, ela usa o texto correto. Só que já viu aquele ditado que diz que uma verdade dita na hora errada é pior do que uma mentira? A verdade dita na hora errada ela é pior do que uma mentira. Então, às vezes, uma verdade dita num local que não deve ser dito, ele não traz uma iluminação, ele traz escuridão para a vida de pessoas. Porque a pessoa olha aquilo ali e acha que toda a igreja é daquele jeito. Acha que toda a igreja o pastor é ladrão, acha que toda a igreja o pastor quer dominar em cima dos irmãos, acha que toda a igreja os irmãos querem ficar ricos, acha que toda a igreja o pastor quer fazer você ser cativo do conhecimento dele, entendeu? Então nós temos que vigiar com relação a algumas coisas. Por quê? Porque as pessoas elas só querem uma oportunidade para subir um degrau na rede social. Elas só querem uma oportunidade para poder ganhar mais um seguidor, para poder viver daquilo, porque é uma vida boa. Imagina você ficar na sua casa, criando conteúdo e o dinheiro caindo na sua casa. E tem pessoas que, sem se perceber, estão se prostituindo e estão jogando pessoas no mundo em troca de um dinheiro que a rede social oferece. Agradeço a minha oportunidade. Amém. O último bombom para o meu bombom. Deixei esse para ele. Irmãos, é um mundo de muita informação e pouco conhecimento. Essa é a verdade. Muitas informações. Pode falar, irmão. A paz do Senhor Jesus a todos. A mesma coisa é que o pastor falou ali, tem sentido. Às vezes nós temos parentes, né, em nossa família, porque nós já fizemos aquela tal coisa, já bebemos junto, isso, aquilo, e acha que vai para nossa casa, acha que tem que colocar bebida na nossa geladeira. Né? Por esses dias, no aniversário do meu neto, chegou uma cunhada na minha casa e colocou uma bebida na geladeira. Eu não tinha visto. Aí eu fui falar com ela, quando eu vi, fui falar com ela, falei, que isso? Bebida? Ela falou, e qual é o problema? Eu falei, tem problema sim, eu não quero bebida na minha geladeira, pode botar na tua bolsa e levar para tua casa. Aí sabe o que ela falou para mim? Por isso que muito está se afastando de você. Eu falei, glória a Deus, porque eu estou guerreando por direito daquele que guerreia por mim, que é Cristo Jesus. Se você não gostou, então eu vou embora, não vem mais aqui. Aí é você e Deus. Eu não estou falando para você ir embora, só estou falando que eu não quero bebida na minha geladeira. Porque se eu fosse compartilhar com ela só porque ela é minha cunhada, eu estava fazendo o quê? Errando com Deus, compartilhando com erro.
né? Então, eu fiz uma coisa correta, não aceitar. Se ela não gostou e falou aquilo para mim, eu falei com ela a verdade. Amém. Se eles não estão vindo aqui, porque eles sabem que aqui é a casa de pessoas que servem ao Senhor. Não importa o que foi no passado. O importante hoje é o presente. Ela foi falar. Aí eu falei com ela, não, mamãe, minha esposa, quando meu irmão bebia, minha esposa falou comigo, Marcos, não quero bebida aqui na geladeira. Eu ainda não estava firme na presença do Senhor, não tinha um certo conhecimento. Aí até achei assim meio, poxa, Marcos, mas ele é meu irmão e tal. Aí o que acontece? Fui amadurecendo, eu vi que realmente isso é errado. Aí ela veio falar comigo, mas teu irmão, tantos anos que já parou de beber, está na igreja, eu falei, por isso mesmo, para você ver que tantos anos que não tem bebida aqui na minha casa. É por isso que eu vou aceitar. Hoje ele é diácono da igreja para a honra e glória do Senhor, entendeu? Está doido para vir aqui fazer uma visita, entendeu? Glória a Deus. Então é isso que eu tinha que se colocar. Que as pessoas têm que ter vigilância, a gente vai querer agradar o irmão, um parente, e vai estar pecando junto. E ele vai sair dali fazendo o quê? Malhando. Olha lá, que crente, ó. Aí, crentezinho. Tá vendo? Olha lá, bebeu bebida lá e não falou nada. Ó, Se tinha deixar- o último bis aqui, ó. Deus abençoe, irmão. Irmãos, eu também sou dessa filosofia. Muito bem, irmão. Eu lembro também que no ano passado, meu irmão está desviado. Aí, no aniversário do Igor, eu fiz um churrasquinho lá no salão do condomínio. Aí, meu irmão, mano, eu vou levar não sei o quê, vou levar também o Cule. Um dia eu falei, pra onde? Ele, mano, vai ser no salão. Eu falei, mas o salão do meu condomínio, então o salão da minha casa, não vai. Ele, então não vou. Eu falei, tá bom. Irmãos, porque realmente, às vezes queremos agradar as pessoas e, às vezes, aquela bebida ali vai ser a porta de muitas brigas, de muitas confusões, né? Mas assim, irmãos, a palavra de Deus está aqui. E aí você analisa, você medita, você reflete e você pede ao Espírito Santo para te mostrar o que você tem que fazer. Isso aqui é um exemplo que o irmão deu e o meu exemplo também, tá bom? Então, finalizando, qual é o testemunho da igreja? O mundo está em crise, mas a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. Em contraste com os sistemas que falharam, a igreja permanece como um farol em meio à escuridão. A igreja testemunha que a verdadeira justiça é o fruto da reconciliação com Deus. Então, a gente olha para a humanidade e vê que o que falta na humanidade é a busca pela presença de Deus. É reconciliação. Jesus Cristo ele veio a esse mundo para nos reconciliar. Hoje, o que o mundo precisa não é de dinheiro, não é de status sociais, mas é da presença de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, estamos encerrando a nossa lição. Espero que os irmãos tenham entendido, tá bom? Tentei trazer de uma forma mais prática. Pode falar sim, irmã. Eu posso afirmar que todas as falas que foi falado aqui faz parte do nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente vai à escola para aprender, para futuramente serem profissionais, né, em alguma área. E aqui nós estamos da mesma forma, seremos profissionais na área de propagar a palavra de Deus. Mas entre todas as falácias, em todos os idealismos que foram falados sobre aqui, desde o início, o nosso Deus sempre foi questionado. Platão, Sócrates sempre falou alguma coisa, aí vem outros falando, e que até mesmo da existência de Deus foi questionado. E hoje não é diferente. Nós que somos cristãos, nós vamos sempre ser questionados. Nada que fizermos vai estar bom. Mesmo que seja bom, vamos ser sempre questionados pelo simples fato de acreditar que Deus existe e seguimos a palavra dele. Muitas das vezes as pessoas olham a vida dessas mulheres, eu vou falar da minha igreja, né? que é vocês, e vê a vida das mulheres aqui, como a irmã falou, que ela
A pessoa falou que ela não podia ficar grávida, e quando ela casou que não podia casar, o marido dela, né? Até, inclusive, o marido dela falou que ela estava vivendo como uma rainha. Mas ser esposa de pastor não é fácil. Tem que ser completamente aquilo que o pastor prega. Tem que ser tudo aquilo que ele fala, embora ele fale dentro da palavra. Então, para cada nós, temos uma dificuldade de ser quem somos. Então, na palavra de hoje, eu deixei para falar no final, porque eu estou de dieta e não posso comer bombom. Aí, quando o bombom acabou, aí eu vou falar. Então, então eu quero dizer assim para os irmãos, entre todas as coisas que foi dita aqui, as falácias sempre vão existir. Os idealismos sempre vai existir. O importante é você ter a sua fala e o seu ideal. Porque quando essas coisas da internet aparecerem, que você se iludir com aquilo que é dito, desde o momento que você tem o seu ideal, que é Jesus, que você tem a sua falácia, que é a própria verdade da palavra, você está munido de qualquer coisa que a sociedade possa querer embutir na sua mente. Lembre-se sempre, nunca vai ser certo. O testemunho que o irmão falou, da família dele, da pessoa que falou que não ia se afastar dele. Ótimo, maravilha, está tudo bem. Né? Eu conheço uma psicóloga que fala assim, está tudo bem. Então, se você está afastando de mim, é porque você não gosta de mim, porque eu parei de dizer sim. Quando eu disse não para você, você não me quis mais. Então, não é amor. Porque mesmo quando a gente se afasta, eu tenho um testemunho próprio, da presença do Senhor, Deus continua nos amando. Então, a pessoa que se afasta da gente pela nossa falácia, pelo nosso ideal, realmente não é. Então, gostaria que todos levassem para casa esse ensinamento e colocassem em prática como os grandes profissionais da obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Passo a direção para o diácono Felipe. Paz, Senhor, igreja, amém? Que Deus venha continuar abençoando a vida da missionária Nicole pela excelente aula, amém? Irmãos, hoje eu não vou chamar vocês, tá? Vou dar um alívio para vocês, até porque a hora já está avançada. Eu devolvo total direção para o nosso pastor, só um comunicado, tá? Quem puder, fique para ajudar na limpeza, amém? Às vezes fica só 2 pessoas aí para limpar essa igreja inteira, e é bem grande, irmão, e tem bastante coisa para limpar. Então, você que pode, por favor, fique para ajudar a limpar. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Deus é bom, né? Aula extraordinária. Eu sei que, irmãos, que todos nós queremos, quando se fala de prosperidade, né? Buscar a independência financeira. Mas há 2 pontos, né, que você tem que se atentar. O primeiro é quando Jesus fala, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso é uma palavra de Cristo, né? E a gente pensa às vezes que buscar o reino dos céus tem a ver com ir para o céu. Irmãos, o reino do céu é o direito de Cristo governar a sua vida. Não é o lugar. É quando você permite que Cristo governe a sua vida. Então, Jesus está falando, quando você permitir que o meu reino se estabeleça dentro de você, as demais coisas eu acrescento. É dar prioridade a Jesus. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é você entender que há prosperidade, que bens materiais, né? Vamos colocar assim, e prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem. Mas quando você conquista coisas, isso traz muitas responsabilidades. Você está preparado para ser invejado? Você está preparado para as pessoas falarem mal de você? Para as pessoas olharem para você e dizer, por que ele, por que não eu? Tem muita gente que não alcança porque se a pessoa dá um espirro do teu lado, você já se manifesta. Você já quer bater. Então entenda uma coisa, irmãos, enquanto você não for crente, nem essa prosperidade você vai conseguir alcançar. Tem pessoas que você fala assim, ó, Deus me tocou para falar isso.
Ah, eu conheço fulano. Ó, de todo mundo que está aqui, eu vou dizer alguém que me conhece, o Fábio. O Fábio daqui, de toda a igreja, é o único que me conhece aqui. Por que ele é o único que me conhece? Porque ele me conheceu em todas as fases da minha vida. Por isso eu posso dizer que ele me conhece. Ele me conheceu andando a pé, ele me conheceu andando de bicicleta, e hoje ele me conhece andando de carro. Ele me conhece. Porque às vezes você fala assim, pô, fulano é meu amigo. Irmãos, ele te conheceu em todas as fases da sua vida. Fase que eu digo, irmão, é fase financeira. Te conheceu mal financeiramente? Te conheceu bem financeiramente? Porque tem gente que é seu amigo enquanto você está mal. Você está mal financeiramente? Não, eu sou teu amigo, até abençoa. Agora, tem gente que não consegue ser seu amigo se você ficar bem, se você crescer. Então, eu tenho muito cuidado, irmãos, com esse negócio de amizade. Eu tenho muito cuidado. Por que isso é importante entender? Porque eu já me decepcionei muito. E quando você se decepciona com alguém, você tende a colocar a culpa em Deus. E na realidade a culpa é sua, que não avaliou a amizade corretamente. A culpa não é de Deus, não. Deus te deu sabedoria e entendimento para você analisar as pessoas. Então tenha cuidado que eu conheço, que meu amigo, tenho muito cuidado. Deixa ganhar dinheiro para ver se vai ser seu amigo mesmo. Deixa ter uma oportunidade, porque amigo que é amigo às vezes sofre até prejuízo. Eu já deixei de fazer negócios bons para abençoar amigo. Isso é ser amigo. Eu já tomei prejuízo para beneficiar amigo. Isso é ser amigo. Mas tem a ver comigo. Porque a pessoa espera reciprocidade. Tem a ver comigo, com quem eu sou. Então eu não quero ser eu quero ser uma bênção. Entendeu, irmãos? Então prestem atenção nisso. Quando você pedir assim, Pastelaria Borges, quando tiver, dominando a Zona Oeste toda, se prepara. Que vai falar que você está metida. Diácono André comprou um carro. Ele passou por mim e me ofereceu carona. Diácono André agora está metido, está de carro. Não, irmão, glória a Deus, bênção. Irmã Maiara, vou explanar, irmã Maiara comprou uma motoca. Glória a Deus, vai andar de... Glória a Deus pela vida da irmã Maiara. Pastor, e eu? A tua hora vai chegar. Enquanto não chega, dá glória pela vida do teu irmão, irmão. Se alegra com ele, amém? Tem que ser assim. Então, irmãos, tenham cuidado em avaliar pessoas. Amém? Lembra da mensagem de ontem? Amigo que é amigo está do teu lado, tomando pedrada, mas está. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus? Você pode se colocar de pé. Senhor, eu quero te dar graça por esta manhã. Obrigado, ó Deus, por esse ensinamento, Senhor. Eu te peço que o Senhor a cada dia nos instrua através do teu Espírito Santo, ó Deus, para que através da tua palavra nós possamos ter conteúdo para combater as ideologias mundanas, Senhor. Pai, que não possamos ser crentes apenas de falar, mas que possamos conhecer a sua palavra e nos posicionarmos, Senhor, contra o que o mundo tem pregado, ó Deus. Que a nossa vida, Senhor, venha a ser uma pregação. Que se cumpra a tua palavra, que possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Por isso, Senhor amado, que possamos ter a cada dia o compromisso e a responsabilidade de aprendermos mais da tua palavra. Obrigado porque hoje saímos daqui mais instruídos do que entramos. Abençoa cada irmão, Senhor, que sacrificou a sua manhã de descanso, de sono, para estar aqui. E nos dê um domingo abençoado em tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.